Senhores e senhoras, amigos e amigas, um bom dia. É com grande satisfação que aqui retorno ao Fraternidade de Amor da cidade de Barueri, que a paz da fonte criadora Deus, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, o Rabi Messias da Galileia, da nossa Mãe Maior Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco sempre. Desejo também um bom dia a todos os queridos irmãos espirituais que aqui estão conosco, nós os encarnados, na condição de nossos parentes, de assistidos, tendo as suas oportunidades de refazimento no hospital espiritual em anexo a essa estrutura física de nossa casa, a cúpula espiritual que trabalha na condição de trabalhadores do mundo espiritual, e por que não citar os trabalhadores também aqui encarnados. Então que possamos nesse banquete dessa manhã agradável de domingo, buscarmos com as meditações do Frei, a leitura da irmã e a prece que aqui recebemos, sairmos, quem sabe, um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos a essa casa de luz. Para quem não me conhece ainda, esteja me vendo pela primeira vez, como o Frei disse, meu nome é Bruno, sou natural de Osasco, faço exposição, conduzo o Evangelho desde o início do ano passado e, como nós costumamos dizer, espírita desde berço, evangelização que inclusive a casa está oferecendo a cada um de nossos filhos e filhas, e importância ímpar para o nosso crescimento espiritual. Então fica aqui a dica, a sugestão, que esforce-se para que seus filhos e parentes também assim o façam, porque eles darão diretrizes que acenderão ainda mais a sua oportunidade moral e intelectual de evolução neste orbe. Queridos irmãos e irmãs, aos que nos acompanham também pelas redes sociais, sejam bem-vindos. Gostaria de convidá-los para que hoje avaliemos mais uma temática do Evangelho de Jesus, entrelaçada à nossa querida codificação kardeciana, a doutrina dos Espíritos, onde o tema que extraímos do seu conteúdo está contido na terceira obra da doutrina dos Espíritos, obra essa intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, publicada a partir de janeiro de 1864. Extraímos o capítulo 23, itens 1 a 3, aborrecer pai e mãe. E eu gostaria de fazer um questionamento a cada um de nós e quero que levemos esse questionamento até o feixe de nossa exposição, junto ao conteúdo que aqui há de ser apresentado. Será que Allan Kardec, o codificador da doutrina, Hippolyte Léon Denis Rivaio, francês, está apenas dizendo em relação aos nossos pais e mães encarnados que nós tivemos nessa atual encarnação e também nas pretéritas, porque quanto os pais e mães nós já tivemos filhos, enfim. Ou a fonte criadora de Deus, que é o nosso Pai, ou aquela que foi o maior exemplo até hoje, que aqui encarnou-se no nosso orbe, na nossa essência Gaia, o planeta Terra, Maria, a Rosa Mística de Nazaré. Vamos levar esse ponto de interrogação para que busquemos assim acompanhar as temáticas a partir dos próximos slides e assim buscarmos compreender aonde Allan Kardec está buscando atingir-nos em nossa consciência espiritual. Então, para que adentremos, enfim, no próprio tema, vou convidá-los para que tragamos ali na íntegra uma passagem do apóstolo Lucas, onde, em seu capítulo 14, versículos 25, 27 e 33, ele vai nos dizer que se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, e até a sua própria vida de ser encarnado, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Portanto, nenhum de vós que não renunciar a tudo o que tem, pode ser meu discípulo. Pergunto aos que já estiveram aqui na preleção do trabalhador do irmão Frei, convidando-nos à reforma íntima, porque tudo o que me falou convidava-nos à reforma íntima, ao abandonar do homem velho, buscando as necessidades mais urgentes dos nossos irmãos.
Não que não tenhamos problemas. Quem aqui não tem 12 encarnados século XXI, terceiro milênio? Um quarto estamos findando desse século, estamos no ano de 2025. Final de provas, expiações, transição planetária. Mas é imprescindível que empreendamos essa reforma íntima, senão não seremos considerados discípulos do Rabi da Galileia, do Mestre Jesus, como também dos nossos mentores individuais que estão conosco nas 24 horas do dia, incluindo-nos para que sejamos pessoas melhores, de baixo para cima e de dentro para fora, esforçando-se, buscando passarmos pela porta estreita. É fácil? Dificílimo? Aqui não foi citado do livro Renúncia a irmã Alcione, que lá, de Sírios, planeta já em regeneração avançada, queria voltar, corporificar-se para auxiliar alguém que ficou na sua trajetória do pretérito, que ela ama e vai amar para a sua eternidade. Desafiou-se a reencarnar. Então convido-os para que se adentrem nessa obra e vejamos que o amor transcende o que é material, perecível, transitório e fugidio. Quantos parentes nossos há milênios atrás que nós queremos reencontrá-los? Os que não estiverem em condições melhores que nós, moral e intelectualmente, nós, indespertos, voltando para o mundo espiritual, queremos ajudá-los. Questionaremos o que nós podemos fazer para os auxiliá-los, porque eles também assim estão conosco. Olha a reciprocidade a qual Jesus convida-nos a sermos, para que, enfim, sejamos da prática, acima de tudo, buscando sair um pouco do campo teórico de sermos cristãos realmente, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, de que o plantio que nós empreendamos, bom ou ruim, há de ser comido por nós onde quer que estejamos em experiência evolutiva, nas muitas moradas da casa do Pai, não aqui apenas no planeta Terra, porque somos viajores do universo. Não foi aqui o que o irmão perguntou? Nós somos matérias ou estamos em matéria? Somos seres espirituais em experiência evolutiva. Convida-nos assim, esse querido irmão apóstolo Lucas, pelas palavras de Jesus, a empreendermos essa tão importante reforma íntima em nossas vidas. Vejamos que certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo, que instintivamente revelimos o seu sentido literal e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. E por que a sublimidade da doutrina do Messias nada sofre com isso? Porque mais do que falar, ele executou nos seus aproximados 33 anos de vida física em uma única encarnação do nosso homem em nosso sistema solar, que dizem os Espíritos, ele não é mais governador do nosso sistema solar, e sim de nossa galáxia. Pergunto, na nossa galáxia, a Via Láctea, o que os estudos até hoje calculam que nós temos? De 200 a 400 bilhões de planetas, de moradas da casa do Pai. E também ensinam os Espíritos em que em qualquer canto do universo existe vida, em outras dimensões, em outros reinos, em outros patamares evolutivos. Ele é o nosso caminho, a verdade, a vida. O que Lucas nos trouxe compete-nos ou compete ou ao próximo, ao mundo. Não, compete a cada um de nós, porque responderemos sentiu por sentiu do que estejamos empreendendo. Por isso que o irmão também nos convidou logo no início, perguntando se apagarmos a luz da matéria, nesse momento voltarmos para o mundo espiritual, como há de ser? Quem nós iremos encontrar? Quais serão as meritocracias construídas por nós na atual encarnação que nós acabamos de deixar em somatória com as anteriores às pretéritas? Essa reforma íntima que Lucas acaba de nos dizer. Então, sempre essa sublimidade de tudo que o Cristo fez reverberar-se-á em nosso espírito de forma intrínseca, convidando-nos a essa reforma íntima que, como eu disse, queridos irmãos e irmãs, não é fácil, mas é imprescindível, porque estamos nesse momento de separação do joio e do trigo. É aquele momento que ele disse que estaria conosco até o final dos tempos, e são chegados esses finais dos tempos. Convido-os para que estudem as aproximadas 500 obras de Chico Xavier, ou as mais de 250 de Divaldo Pereira Franco, para não dizer outros mais, irmãos e irmãs, convidamos-nos a dizermos a nós mesmos: nós
Temos inúmeras oportunidades de vivermos em um mundo globalizado. As redes sociais, os sites, meios televisivos, radiofônicos, ou conversar com as pessoas, os cursos que as casas espíritas ofertam semanalmente. Então não vai colar de voltarmos para o escritório e dizer: eu não sabia, eu não tive oportunidade de ser útil ao meio, como também disse o irmão, desde o princípio inteligente estagiando ali no reino mineral, como depois no vegetal, também ainda no animal, e nós que estamos no reino nominal. Não cola essa desculpa a nós, os minimamente despertos. Mas sabe, se nós buscarmos essa potencialização que é imprescindível, jamais digamos a nós mesmos que basta o que eu já aprendi. Não, todo dia, todo minuto, todo segundo é materializado de sermos úteis para que essa utilidade reverbere e volte a cada um de nós, porque é assim que o Cristo ensinou-nos a pensarmos e a executarmos em nossas vidas. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra, mas não só por esse motivo, mas também pelos interesses e conveniências dos seres em experiência reencarnatória desde há 2000 anos atrás. Pergunto, até hoje nós não passamos por isso? Principalmente quando visa-se recursos pecuniários, interesses outros, ao bel prazer desses interesses mundanos que nós não levamos absolutamente nada para o mundo espiritual. Então é compreensível, sim, que Novo Testamento que foi ali materializado a cada um de nós, muitas alterações podem ter sofrido sim, mas também pergunto e questiono a cada um. O que lá tem, junto com a codificação a partir de 18 de abril de 1857, as obras complementares a partir do século XX com o apóstolo Xavier Francisco Cândido Xavier, já não nos dão ferramentas e alicerces para que sejamos pessoas melhores? Tenho certeza absoluta que todos nós, sem exceção, temos essa resposta, ainda que estejamos no início principiando nesse Consolador prometido que o Cristo disse que rogaria ao Pai que um dia aqui materializasse conosco. Que bom! Então assim, não importa o que foi deturpado ou deixado de deturpar, incluso ou retirado, apenas nutramos e peneiremos o que é útil ao nosso meio, à nossa evolução. E a evolução dos nossos irmãos, que esperam de cada um de nós que sejamos pessoas melhores. Afinal, não somos cristãos espíritas. Estamos sempre num ambiente familiar, nas ruas com as pessoas difíceis, diferentes, outras mas que não conheçamos, num ambiente profissional. Estamos sendo nas casas que nos acolhem para as atividades fraternas assistenciais, à noite ou nos finais de semana. É um questionamento que nós temos que fazer, porque os espíritos, como nós chamamos de anjos da guarda, guias ou guardiões, ou mentores individuais, assim o fazem, cada um de nós. Então é imprescindível que busquemos conversar com eles intuitivamente o que eles querem nos passar e o que nós estamos materializando em ação sobre o que eles nos incitam a assim fazer. Porque a nossa programação reencarnatória, para não falar de forma integral, mais da metade de todos os desafios que nós enfrentamos, quando estamos com os olhos abertos em estado de vigília, por exemplo, agora, nós pedimos para passar, conscientes dos erros do pretérito, para que no presente trabalhemos e no futuro divisemos, não mais repetimos em oportunidades outras, porque cabe a cada um de nós assim executar no hoje, no agora, não transferir tão pouco postergar para o futuro. Porque como há de ser esse futuro onde estejamos, onde seremos alocados a depender da nossa psicosfera e condição energética e evolução moral, como também evolução intelectual, as duas asas de evolução de um ser para toda a sua eternidade, até que atinjamos a perfeição relativa, porque a absoluta jamais a obteremos, porque só o Pai, Deus a fonte criadora, a obtém. Mas um convite a essa reflexão importante. Assim seria necessário saber se ele a pronunciou em que Jesus, em seu caso afirmativo, e se na língua em que ele exprimia essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Quantas transformações houveram, quantas interpretações diferentes ainda existem.
Vejamos pelas parábolas, pelas religiões, cada um interpreta a seu modo. Não julgueis para não serem julgados, disse o Cristo. Então, que bom que já pelo menos estão esforçando-se para tal, ainda que não seja uma interpretação transcendente, espiritual e eterna. Mas já é algo, é a semente que há de brotar, ali de florescer e dar bons frutos com os esforços individuais. Então, também, mais uma vez, neste parágrafo, convida-nos a essa reflexão de que saibamos peneirar o que é bom, porque de resto, tudo agregar-se-á em nossas vidas, fazendo com que sejamos e esforcemos em sermos pessoas melhores. Trago-vos agora no apóstolo Mateus, capítulo 19, versículo 24, que vai nos dizer que a língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. Já vamos chegar na frase do apóstolo Mateus. Sim, diversos significados, interpretações. É o que nós estamos comentando até esse exato momento. Por exemplo, a palavra que designa um camelo e um cabo, pois os cabos eram feitos de pelos de camelo e que foi traduzida a camelo na alegoria da agulha. Não temos essa passagem de Jesus, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha a interpretação, olha a possibilidade de averiguarmos qual é o real sentido de uma ou mais palavras, frases, parágrafos, textos, enfim. Então, a partir do momento que vamos passando pelas sucessivas reencarnações, é assim que a gente vai expandindo as nossas consciências. Ninguém consegue evoluir em sua integralidade em uma única reencarnação, em qualquer canto desse universo. É difícil, não impossível, mas difícil, temos a certeza que é cá para nós. Vejamos o nosso dia a dia, como difíceis os nossos desafios. Então, como foi dito aqui, essa é a passagem que Mateus nos traz, assim elucidando e mostrando-nos que é importante termos paciência com os momentos futuros, a qual nós tenhamos a oportunidade de não mais ficar com interpretações que eram do passado e que no presente agora afloram-nos um campo de experiência e de expansão de consciência mais apto a melhorarmos. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Sem este conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras não escapa de uma língua para outra. A mesma palavra tem um sentido mais energético ou menos energético. Independente se é mais energético ou menos energético, temos que avaliar o contexto desse sentido. Ele agrega-nos, ele faz com que busquemos uma compreensão um pouco mais ampla ou que adquiramos uma experiência que nós não tínhamos até um determinado momento. Assim é sempre. Somos eternos alunos do universo, então sempre seremos alunos e sempre temos que estarmos abertos a novos pensamentos, a novos ensinamentos. Questionar, sim, sempre é imprescindível para que não cometemos erros e assim compliquemos essa atual encarnação, que, diga-se de passagem, já está difícil de cada um de nós cumprirmos as nossas programações reencarnatórias. Então, são momentos que fazem com que nós avaliemos todo esse contexto de informações que em uma encarnação nós recebemos, que saem tantas outras mais que nós já tivemos no pretérito, e outras tantas mais que nós ainda haveremos de ter no futuro, porque foi dito pelo irmão, estamos saindo do momento de provas e expiações para que adentremos aonde? No próximo estágio evolutivo de um orbe, que é o terceiro, em qualquer canto do universo, o mundo de regeneração, onde a partir das próximas décadas e séculos, queremos, de uma vez por todas, não mais vivenciar o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a corrupção, a mentira e tantas mazelas, guerras, catástrofes sociais, catástrofes geológicas. É um desafio de nós estarmos buscando construir, enfim, esse mundo de regeneração aqui em nosso orbe. Nós somos no sentido de estarmos em experiência reencarnatória atualmente. Pode ser uma língua, uma injúria ou uma blasfêmia, e nada significar neste sentido, e em outro,
conforme ela venha a se exprimir. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É o que nós estamos falando até esse momento. E importante para essa compreensão um pouco mais ampla de que bom que nós estamos tendo essas oportunidades e absorvamos-as em nosso espírito e assim avaliamos o que precisamos modificarmos para melhor. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e, para ser explicada, faz-se por vezes necessário empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes ou circunlóquios explicativos. Será que aqui esse parágrafo convém-nos a pensarmos e a remetermos às parábolas que o Cristo disse? Será que se hoje ele viesse a encarnar-se novamente no nosso orbe, todos o aceitariam em todos os ensinamentos que ele nos trouxe? Averiguemos o que acontece no Oriente Médio, por exemplo. Então já temos também essa resposta. Ele não precisa materializar-se, corporificar-se novamente. Não, porque tudo que ele trouxe precisa, por nós, a cada dia que passa, ser averiguado. As circunstâncias, os próprios circunlóquios e outros mais desmembramentos que ela possa ter, mas que cabe a cada um de nós buscarmos esse aprendizado, colocá-los em prática de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, porque assim não estaremos aborrecendo nossos pais, nossas mães, e também sejam do mundo material como do mundo espiritual, que é o convite do capítulo 23, itens 1 a 3, que nós estamos trabalhando. Então está sendo uma introdução necessária a todas essas informações, a qual esta temática vem a nos trazer. Essas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições, ali até agora adquiridas, potencializadas. No campo do intelecto, no campo da moral, pergunto ainda, será que se nós estivéssemos moralmente falando nós em termos de humanidade mais evoluídos, ou de forma equânime e equilibrada com o raciocínio, com o intelecto, não estaríamos passando por esses momentos agudos a qual o planeta passa atualmente, de guerra, corrupção, mentira, mas elas outras que nós estamos divisando e que, se nós não tomarmos cuidado com o que nós assistimos, ouvimos, reverberamos e transferimos ao meio, nós podemos, em vez de ajudar, estamos sendo prejudiciais aos nossos irmãos e irmãs. E isso que convida agora nesse parágrafo a nossa reflexão. É uma caridade saber conosco mesmo, mas também com o nosso próximo, que nós estamos ouvindo. Como nós estamos trabalhando o tempo nos 7 dias da semana. Não foi aqui que foi convidado para que leiamos, para que nos associemos em cursos, para que interajamos em atividades sociais que, por exemplo, aqui a casa oferece várias a cada um de nós, para que voluntariemos para tanto. É a porta estreita a qual essas interpretações que muitas vezes nós não a compreendemos no momento, pode fazer que nós a compreendamos com esse complemento, com essa expansão de consciência que é a doutrina dos Espíritos. Então façamos valer todos esses esforços que esses irmãos atualmente no mundo espiritual empreenderam a cada um de nós. Assim, pois, é necessário não dar a palavra odiar ou aborrecer, por exemplo, a acepção moderna, que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Jesus nos ensina que devemos dar maior importância aos interesses de Deus. E quais são? Não são tudo isso que nós estamos comentando até o momento, com a ajuda das mensagens, das intuições que os Espíritos estão nos passando neste momento, que assim permite que a nossa evolução moral, do que aos interesses das coisas mundanas, aprimore-se, acrescente-se, expanda-se com esses nossos esforços, que cabe a cada um de nós desenvolvermos. É a porta estreita, queridos irmãos e irmãs, é o abandonar do homem velho, é fazer como, por exemplo, Alcione do livro Renúncia fez em demonstrar o seu amor universal
para com as compreensões que ela já adquiriu e que aquele que ela ama ali estava naquele momento no orbe, em operação e em experiência reencarnatória, ainda não tinha adquirido no campo moral, como também no campo intelectual. Então, olha a importância de não julgarmos, olha a importância de sabermos que cada um de nós está num degrau evolutivo. Que ótimo, que bom, porque quem estiver um pouquinho mais à frente, sem demonstrar para tanto isso, auxilia o seu semelhante, e assim sucessivamente, reciprocamente. É o que faz que nós busquemos um entendimento mais amplo a respeito. Vamos trazer algumas informações também que corroborem e também entrelace-se com esse capítulo 23, itens 1 a 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos trabalhar agora com as obras complementares para ver o que eles têm a nos acrescentar, que está dentro do tema que estamos trabalhando. Assim trago o livro O Espírito da Verdade. Livro esse trazido por espíritos diversos, capítulos diferentes, por meio de psicografias diferentes de outros irmãos espirituais, onde queremos trazer o nobre Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, até o ano de 2000, porque de Chico, que 2000 em diante, Emmanuel já estaria corporificando-se aqui no planeta Terra, mas Chico voltou para o mundo espiritual no ano de 2002, aos seus 92 anos de idade. Livro esse em parceria com o Valdo Vieira, quando o Valdo ainda trabalhava com Chico Xavier, vai convidar-nos ao seguinte raciocínio. Então vejamos o que Emmanuel nos diz acerca desse tema no capítulo 59, intitulado Renúncia. Renunciemos. Diz Emmanuel: se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, ainda, renuncia à felicidade de ver-vos comungar contigo o divino banquete da Boa Nova. E ajuda teu pai, como nós podemos ajudar os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, se eles ainda não têm a oportunidade e a mínima expansão de consciências que nós estamos buscando ter, por exemplo, nesse momento, fazendo o bem, não verbalizando, impondo, tampouco fazer com que a parte teórica transforme eles, como também o meio, o nosso órgão, não são os exemplos. Quanto mais seres aqui exemplificar, colocar em prática, mais nós estaremos que a transição, enfim, está ocorrendo no nosso orbe. Tragamos Manuel Filomeno de Miranda em espírito pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, quando na quadrilogia Transição Planetária, 4 livros que inclusive nós devemos ter aqui em nossa biblioteca, à venda ou para empréstimo. Vinícius Lima Espiritual dizem que desde a década de 1970, irmãos a mim da constelação das Pleiades de Alcione, sistema trino de planetas, mundos de regeneração, voluntariaram-se a pedido do Cristo para corporificarem-se aqui também no nosso orbe, para que ensinem a nós de uma vez por todas como é amar, como é respeitar o seu semelhante, como é amar todos os princípios inteligentes em reinos anteriores. É o que faz aqui Emmanuel a nos convidar para que ajudemos os nossos pais e a todos que estejam aos nossos redores com o bom exemplo, com a transformação, porque eles dirão, sem que verbalizemos: olha, estou percebendo que fulano de tal, meu filho, não é mais o mesmo. No trato de ouvir, no trato de falar comigo, no trato de buscar novas atividades para a sua vida, ser mais esperançoso, sorrir mais, ouvir, conversar. Isso não é uma caridade para conosco mesmo, como também para nossos pais. É o que diz Emmanuel nessa passagem do livro O Espírito da Verdade. Jesus em nenhum momento orientou a renunciar à sua família, não, jamais. Pois isso iria totalmente contra os fundamentos da sua doutrina, de todos os seus exemplos. As palavras de Jesus demonstram o dever de cuidar da vida futura. Quando nós estamos assistindo novela, nada contra, tudo bem, porque cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer o que quer da sua vida, e cada um vai responder pela sua própria vida, então está tudo certo. Nunca, jamais deveríamos julgar quem quer que seja pelo que faz ou deixa de fazer. Mas quando nós assistimos novela, quando nós assistimos esses programas televisivos, esses, entre aspas, telejornais, que só passam notícias ruins, que não agreguem nada em nosso espírito eterno para que ascendamos, pergunto, esses tempos, diariamente, semana, mês, anos, durante toda uma reencarnação, somado-se,
Olha quanto tempo que nós perdemos e olha quantas ações benéficas que poderiam estar sendo empreendidas para nós e para o nosso próximo. Será que é isso que Jesus nos convida agora nessas duas frases? Tenho certeza absoluta que sim, os irmãos haverão de concordar em suas consciências. Então, como eu disse, busquemos, raciocinemos do que estamos fazendo no nosso tempo e como nós estamos colocando as benesses que nós recebemos, por exemplo, aqui do Fraternidade e Amor, na cidade de Barueri, em prol do bem, em prol dos nossos semelhantes, porque é isso que Cristo nos convida, é dando o que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Vamos trazer uma pergunta da primeira obra da codificação, O Livro dos Espíritos, aproximadamente 18 ou 19 perguntas a depender do tradutor, fora as suas respostas, e subperguntas e subrespostas, que são sim mais cerca de 251 subperguntas e subrespostas. Então não são só 1.018 perguntas e 1.019 perguntas e suas respectivas respostas. Vou convidá-los para que acompanhemos o que Kardec questiona na 625 aos irmãos espirituais. Então, o que o codificador assim pergunta a esses irmãos espirituais? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo em humanidade? Vede Jesus. Assim, vem Kardec na nota, porque nesta obra ele traz as suas explicações acerca da resposta dos Espíritos. Uma amplificação de uma resposta, dizermos que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade deste ordem e nas duas dimensões da vida, material como também na espiritual, porque os Espíritos acompanham os nossos pensamentos e os nossos atos aonde quer que nós estejamos. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a sua doutrina que veio a lume, materializou-se a cada um de nós, é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu aqui na terra. Alguém tem dúvida disso? Então vamos nos espelhar nos seus escritos e principalmente nos seus atos, porque ele disse que nós somos deuses, nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, demonstrando assim que ele queria apequenar-se para que nós em espírito engrandecêssemos a posteriori por meio das sucessivas reencarnações. É essa nota que Allan Kardec traz sobre essa resposta dos Espíritos, demonstrando que sim, temos que nos melhorar e dizer a cada um de nós: eu posso mais, então eu vou fazer, vou concretizar. Assim estarei em equanimidade com meus queridos mentores individuais. Vamos nos esforçar um pouquinho mais, queridos irmãos e irmãs. Por que não trazer aqui também um convite de uma frase? É conhecida como de Chico Xavier, mas a autoria não é de Chico, de James R. Sherman. Em seu livro Rejeição, no ano a sua publicação, após a data do meu nascimento, no ano de 1982, ele vai nos dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer do começo, vírgula, atendemos para o feixe dessa frase. Qualquer um de nós, nas duas dimensões, a material e também a espiritual, pode começar agora a desenvolver um novo fim que levaremos para a nossa eternidade. Queremos então coisas ruins ou coisas boas para a nossa eternidade nas próximas oportunidades de experiências evolutivas reencarnatórias? É o que convida-nos aqui James R. Sherman a assim empreendermos em nosso dia a dia. Trago também Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde o mês de abril do ano de 1900 vem voltando para o mundo espiritual e continua em perfeita atividade em espiritual trabalho no bem da humanidade nas duas dimensões. Ele vai nos dizer que solidários nós seremos em união, mas e separados uns dos outros, o que nós poderemos ser apenas então somente pontos de vistas, e juntos nós com certeza alcançaremos os nossos propósitos, essas realizações e concretizações. Bezerra, colocando tudo no plural, jamais dizendo em relação a si, mas o todo é auxílio recíproco que precisamos desenvolver, criar e expandir. Que bom, se dizem os irmãos espirituais que pouco mais de 8 milhões estão encarnados atualmente, século XXI, terceiro número, e que no mundo espiritual, onde esses que estão nos vendo nesse momento tem só o dobro, 16 bilhões, buscando a volta ao mundo material por meio da reencarnação, somando quase 25 bilhões de seres, buscando as suas oportunidades evolutivas.
Temos ou não que pensar no nosso próximo. A fila é grande para voltar. Vamos dar mais exatidão, mais assertividade ao nosso dia a dia, às 24 horas, a qual nós estamos vivenciando, já que muitos de nós, ao colocar a cabeça no travesseiro à noite, pedimos para os nossos mentores individuais que nós tenhamos a oportunidade de desdobrarmos e sermos úteis, estudando e trabalhando e fazendo bem a caridade e a fraternidade, para que no dia seguinte, voltando para os nossos próprios corpos físicos, em acordando estaremos mais aptos a não errar o que nós já erramos e assim construir o que falta ainda construir a cada um de nós. É o convite que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nos traz aqui nesse parágrafo importantíssimo e que ele está colocando até hoje em prática por meio das suas sucessivas reencarnações. Olha os queridos três Francisco Cândido de Xavier, o Papa Francisco que desencarnou recentemente, e o próprio Giovanni de Pietro de Bernardone, na qual nós conhecemos pelo nome de Francisco de Assis, que desde o final do século XI, assim, demonstrou-nos que é possível que nós sejamos um instrumento da paz do mundo, de todos que estão em experiência evolutiva desde o princípio intermediante lá no reino mineral. Um dia também nós estivemos no reino mineral, passando pelos outros reinos, até nós que estamos no reino hominal. Eles demonstraram que isso é possível? Se sim, já temos a resposta, se também nós podemos potencializar todas as aptidões que cabem a cada um de nós, assim a empreendermos em nossas vidas. Então fica essa nossa gratidão também a esses queridos irmãos, esses três Francisco, que continuarão ajudando nesse processo de transição planetária e de findar-se de estágio evolutivo segundo de um homem de provas e expressões que queremos, enfim, concretizá-lo de uma vez por todas. Também temos aqui a participação de Chico Xavier, Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco, que desencarnou há 2 meses atrás, com seus 92 anos de vida física. Seja Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes e tantos outros irmãos espirituais ajudaram para que ele desse continuidade às obras de Chico Xavier. Pergunto, ele conseguiu concluir a sua missão? Para nós, os estudantes da doutrina dos Espíritos, quem ainda não é, convido-os para que seja. Existem mais de 250 obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco. Então vamos dar continuidade agora, nós, na nossa simplicidade e humildade, àquilo que Chico Divaldo deixou de legado a cada um de nós. Temos na biblioteca para a vida, temos na biblioteca para empréstimo. Cabe a cada um de nós dizermos o que queremos realmente fazer e potencializar de nossos tempos no nosso dia a dia. E findando-se esse nosso bate-papo fraterno, a qual agradeço a presença de todos os irmãos e irmãs aqui presentes nas 2 dimensões da vida. Temos esses queridos irmãos que continuam fazendo por nós, da esquerda para a direita, como citamos Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, no centro de pé Jesus Cristo, ao seu lado Maria Rosa Mística de Nazaré, e ao seu lado professor Allan Kardec, imponente Leon Denisard Rivaio, e no centro, sentado naquela imagem que tanto nós o conhecemos, Chico Xavier, convidando-nos para que diariamente esforcemos para que adquiramos mais conhecimentos, disse Cristo, amai-vos em primeiro mandamento, mas instruí-vos também no segundo. Então, ninguém vai ascender espiritualmente se não trabalhar com essas 2 áreas da evolução: a moral, a caridade e a fraternidade, como também o intelecto, a expansão da consciência e o buscar trabalhar mais em prol do todo e deixando o nosso eu para o secundário. É dando que se recebe. Se mais fizermos por mais pessoas, mais receberemos, ainda que não enxerguemos ou divisemos em nossas consciências de seres reencarnados, mas estamos sendo beneficiados, já que Jesus, que foi o caminho, a verdade e a vida, assim nos trouxe essa informação. É certo que isso acontece em todas as épocas da humanidade, mas eles também pedem para que atendemos com o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Eu citei de forma indireta no decorrer de nossa exposição, dessa condução do Evangelho de hoje. Se eu não reconheço e assumo as mazelas que sim, todos nós aqui as temos, de reencarnações pretéritas em menor, mediano ou maior grau, em porcentagens diferentes, se eu não reconheço e assumo-as e busco trabalhá-las para que no futuro não precisa reincidir-las, ter que fazê-las repetidas por não ter conseguido ou ter ali
tendo a consciência de que cabia a mim fazê-la naquela oportunidade reencarnatória que acabou de findar-se, como há de ser esse futuro para cada um de nós? Então, não posterguemos tampouco, transsigamos para o meio que cabe a cada um de nós lapidarmos em espírito as arestas do passado, é o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo, que isso é importante para esse lapidar espiritual tão imprescindível a cada um de nós. E o feixe é a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que fará com que nós, não só no capítulo 23, itens 1 a 3, aborreçamos pai e mãe. Pai celestial, fonte criadora, Deus, são os nossos pais que nós já tivemos inúmeras nas encarnações pretéritas e atual, como mães, filhos, avós, e todos os seres em experiência evolutiva, esses que computam cerca de 16 bilhões, buscando a volta a este órgão ou as muitas outras moradas da casa do Pai. Esse é o convite que eu convido a cada um de nós, a todos, sem exceção nas duas dimensões, que levemos a nossa casa, aos nossos lares, e respeitemos todos que estejam em experiência evolutiva, começando de dentro de casa até o ambiente profissional e nós nas atividades intelectuais que a casa oferece, como também nas atividades morais. Que assim seja, graças a Deus, pedindo para que continuemos em vibração, já partindo para o encerramento dessa primeira atividade, porque em silêncio vamos pensando o que nós viemos buscar nessa casa pela primeira vez, ou já os que estão em tratamento, porque potencializemos o que nós já recebemos, ou ainda iremos construir a partir de hoje em diante com os próximos atendimentos, seja na sala de envase ou nos demais atendimentos espirituais, na certeza de que ao colocarmos os nossos pés da porta para dentro de uma casa espírita, já estamos sendo tratados pela cúpula espiritual, por exemplo aqui do Centro Espírita Fraternidade e Amor da cidade de Barueri. Então assim, despeço-me de cada um dos queridos irmãos e irmãs, novamente agradecendo a presença de todos e até uma próxima oportunidade, um ótimo resto de domingo, uma ótima semana e uma ótima encarnação a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E assim então, para que partamos para a próxima oportunidade de atividade, que são os atendimentos espirituais, materiais em nossos corpos, mas também nos nossos corpos semimateriais, a qual nós conhecemos com o nome de Perispírito, é que em agradecimento e gratidão pela sua vida e encarnação façamos a prece que o caminho, a verdade e a vida ensinou-nos, assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja